mesandos definidos da Copa Betano do Brasil. A gente já tinha tido essa definição. Aí amanhã então teremos Atlético e Vasco e Corinthians, e Flamengo e Corinthians. E depois os jogos de volta. Vasco e Atlético, Corinthians e Flamengo. Amanhã a gente vai falar muito mais dessas partidas, inclusive muito mais de Atlético e Vasco, que eu vou dizer uma coisa, é um confronto inesperado, né? Improvável nessa semifinal. Eu achei que outros times chegariam à semifinal. Tava apostando um pouco no São Paulo, né, que acabou sendo eliminado pelo Atlético, né? Era o atual campeão, né? É o atual. Tava achando que o Palmeiras poderia avançar, o Palmeiras acaba não chegando e tal. E dois times, o Atlético que precisa se firmar com títulos nacionais, com mais títulos nacionais e maior volume, né? E o Vasco buscando uma espécie de renascimento depois do fim da sua SAF. E ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Estão aí as datas. Então amanhã, dia 2... As datas estão confirmadas? Confirmadíssimas. E não os horários, na verdade. Amanhã, as datas... Os jogos de amanhã tá tudo certinho, tá, gente? Então amanhã, às 7h15, tem Atlético e Vasco. E amanhã, às 9h45, Flamengo e Corinthians. Os jogos de volta, a gente vai ter de aguardar aí pra saber o que vai acontecer. Mas tem uma certeza nessa história. Qual é a certeza? Se o Flamengo passar, a final será no Rio de Janeiro. A última, a decisiva. A finalíssima. Primeiro que o Galo vai decidir contra o Vasco em BH, certo? O Flamengo decide fora contra o Corinthians. Decide fora, ou seja... Já, a final pode ser no Rio se for Flamengo e Vasco. E aí Flamengo e Vasco, além de tudo. Além de tudo. Então, o Flamengo, se for a decisão, tem 2 cenários para decidir a taça em casa. E aí é festa, né? Sei lá, pode se tiver jogando o que todo mundo espera que possa jogar, a chance é enorme de ser campeão. Sim. Bom, falando dessa história... Eu ainda acho, porque eu quero esperar a prática, que o Corinthians tem muita chance de tirar o Flamengo. A gente viu a Betano pagando 5,20 pra vitória do Corinthians. Acho não que é classificação, bem, tá? Velho. Acho que diminuiu bem. E depois outra coisa, o Corinthians de novo tá em uma situação periclitante na Copa, no Campeonato Brasileiro. Periclitante é maravilhoso. Perdeu de novo. Olha lá, eles repetem toda hora a minha frase. Olha aqui. Mas é isso que eu tô falando. Alberto e a minha do Mas será que... Mas aí que tá uma análise. A gente tá falando muito que o Corinthians diminuiu a chance, tal, mas eu tenho que valorizar isso. Da noite pro dia, Rascaeta vai voltar, tem a intensidade que vai precisar pra jogar? Irmão. Gabriel vai da noite pro dia, acordei amanhã eu vou correr que nem um louco. Fisicamente. Porque Quantas vezes a gente já viu isso? Porque a gente espera, a gente já viu isso, mas a gente espera que o Gabriel possa se, né, reerguer moralmente. Mas fisicamente, quando você olha pro Gabriel entrando nos jogos, você vê que ele tá desleixado. Cara, era o Tite que ele xingou no trio elétrico. Claro, mas... A gente vai ver isso aí Brunão, amanhã a gente vai ver. Brunão, mas não era só falta de vontade. Era fisicamente também Felipe, um jogador... Se quiser sentar pra jogar, eu entrava isso. Fácil. Não, o Gabriel tá... Ele tá melhor fisicamente, ele emagreceu bastante. Senhores, Corinthians e Vasco pretendem brigar para jogar as suas partidas de volta da Copa do Brasil no meio da semana, logo depois da data FIFA. Certo, Sormani? É isso. Exato. Vão entrar no STJD pedindo para que não seja mudada a data original. A data original. Aí tem a nota do Corinthians, que veio a reboque do Vasco, veio na trilha do Vasco. E quem abre esse caminho aí não é o Corinthians, não, hein? Não é o Corinthians, não, Miquel. Foi o Vasco que se mexeu primeiro. Vamos botar do Vasco aí na frente. Quem fez isso aí? Porque o Corinthians, ele tava ali, ó, tudo acuadinho, com o tamanho dele, com a torcida que o Corinthians tem, com a mídia que o Corinthians tem, ele deveria ter feito o que o Vasco fez primeiro. Porque o Vasco foi lá e peitou a CBF. O Vasco entrou na justiça. O Pedrinho. O Pedrinho, isso, né? Através do Pedrinho. Aí o Corinthians tudo tímidozinho, com uma mesa. Põe do Miquel, coloca ali do Vasco, se puder, por favor. Aí o Corinthians tudo lá com cheio de dedos. É um absurdo, Augusto Melo. O que fizeram conosco, o Corinthians não pode, não sei o que lá. E aí, companheiro, ficou só na fala? Tem que ir pra ação. E quem foi pra ação, quem foi lá, brigou, peitou a CBF, foi o Vasco. Aí o Corinthians falou assim, opa, ele já foi. Aí então vamos em 2, né? Não. E o Corinthians agora tem que fazer o seguinte, CBF, seleção, não vai treinar em Itaquera.
Não vai... Não, se vocês mantiverem isso, se vocês mantiverem essa vergonha... Se vocês mantiverem essa vergonha de alteração de datas, não vão treinar em Itaquera. Arruma outro lugar pra treinar. Tá cheio em São Paulo. Canindé tá Entendeu? fácil. Vai no Canindé, vai no Corinthians, no Palmeiras, vai no São Paulo, vai no Nacional, vai na PQP. Aqui não vai treinar. Aqui não vai treinar. Porque vocês estão fazendo uma grande sacanagem. Uma grande sacanagem. Todo mundo assinou o regulamento no começo do ano. Já se sabia que depois dessa data FIFA ia acontecer o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então não se faz isso. Não se faz isso. É por isso que a CBF entra em descrédito, gente. É por isso que a CBF não é levada a sério por ninguém. Então, tomara que esses dois times, de mãos dadas, Vasco e Corinthians, peitem de fato a CBF. E não deixem acontecer essa virada de mesa. Porque isso é virada de mesa. Virada de mesa. É isso que eu tinha pra falar. Concordo Talvez com tenha você. mais alguma coisa. Concordo com você. Agora, como é sempre- que dá pra confiar nisso, Sormani? Se o presidente do Corinthians dá uma entrevista vexatória domingo, Para. dizendo, olha, eu tô esperando o Edinaldo mandar uma mensagem pra mim há 72 horas. Augusto Melo, você é presidente do Corinthians, cara. Você não é presidente do Chimboquinha. O Edinaldo não Com deve nem todo ter o respeito. telefone dele. Aliás, sem respeito, porque esses caras da CBF pra mim não merecem respeito nenhum. Você é maior que o Edinaldo, cara. Opa. Você é muito maior que o Edinaldo, cara. 74 Aliás, o teu cargo é maior, não você. O teu O cargo. Corinthians é maior do que a CBF. O cara. Corinthians é maior que a CBF. A CBF existe por causa dos clubes. Exatamente. E um dos maiores clubes desse país chama-se Esporte Clube Corinthians Paulista. Falo 12, 15 clubes hoje no Brasil maiores que a CBF. São maiores. São mais importantes. São clubes de know-how. Se a CBF sumir, Não acontece dane-se. nada. Se o Corinthians sumir, Não muda impacto isso nada causa na no vida país. de nenhum clube se a CBF sumir. Aí inventa uma Aliás, entidade se nova. a CBF acabasse também Seria ótimo pro Brasil. Seria ótimo. Seria ótimo, entendeu? Eu, Dodô, tenho a mesma opinião. Sabe, você não pode dar uma entrevista pública dizendo que tomou um chapéu do presidente da CBF, cara. Você fez um papel de ridículo. De ridículo. Vergonhoso. A tua torcida que espera que você tenha atitude, viu em você um comportamento de banana. Banana. Ai, ele não mandou mensagem a 72, ficou de me ligar. Que, mano, ficou de me ligar? Não tem nem que dar tempo de tentar te ligar, você já tinha que ter tomado atitude. Sabe? O último a saber na história. Comunicado no Vasco. Vasco Entendeu? Pelo informa- amor de Deus, cara. Para com isso. Isso foi de ontem, né? Que De o ontem, Vasco segunda-feira. protocolou. O Corinthians junto- entrou hoje. O Vasco fez isso aí ontem. O Vasco protocolou junto ao STJD uma medida inominada com pedido de urgência questionando a alteração unilateral das datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil. A referida modificação, realizada sem consentimento do Vasco, de maneira contrária ao calendário previamente estabelecido, viola a Lei Geral do Esporte e o Regulamento Geral de Competições da própria CBF. O clube reafirma seu compromisso com respeito às normas e isonomia no futebol nacional e aguarda e confia que a Justiça restabeleça a tabela definida originalmente, que o jogo de volta da semifinal aconteça nas datas previamente estabelecidas, dias 16 ou 17. Olha, aqueles todos que estão entrando aqui no chat dizendo que em 2015 o Corinthians fez a mesma coisa, nós erro falamos não disso aqui justificou. ontem, exatamente. Foi criticado na época, do mesmo jeito que a gente criticou na época o Corinthians, o pleito do Corinthians, a gente critica agora o pleito do Flamengo. E critica a decisão, como criticou na época, e critica a decisão da CBF de mudar as datas. É absurdo mudar as datas. É o que todo mundo está falando aqui. Quando esses clubes assinaram os regulamentos e sabiam que essas datas existiam, isso é previamente acertado. Você conhece o calendário antes de começar o ano. Que tinha data FIFA nessa época, antes da véspera do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que alguém levantasse a mão e dissesse, escuta, não dá para mudar isso aí não? Como ninguém levantou a mão e pediu para mudar, a CBF fazendo isso, ela está claramente favorecendo um time, que é o Flamengo, que fez esse pedido. Né? Como claramente favoreceu o Corinthians lá em 2015. E nós não somos a favor de favorecimento a ninguém. A gente é a favor de que os regulamentos sejam cumpridos. É só isso, tá bom? Então ninguém precisa ficar bravinho com a gente, não, porque nós estamos criticando essa decisão. Não estamos criticando essa decisão Você por causa pode do Corinthians, discordar, né? você pode ter N questões em relação à pessoa e tudo, mas enfim, cada um tem a sua própria metodologia. Mas o Pedrinho
tá tendo atitudes à frente do Vasco Espetaculares. que foram muito positivas ao Vasco. Surpreendendo, né? Muito positivas. Muito positivas. Ele pegou uma terra arrasada, né? Sim. Quando ele chega em barco. primeira instância e sai falando aquele monte de coisa da 777, eu falei, cara, ele não é sozinho que você vai fazer uma revolução dessa, pera lá, tô achando que esse cara tá querendo enxergar pelo em ovo. E na verdade não era. Na verdade não era, muito pelo contrário. Ele estava de fato mesmo embasado, e parabéns a ele pelo trabalho que tem feito lá, de ter recolocado um Vasco nos trilhos, que não vai ser da noite pro dia, né? O Vasco não vai brigar por título esse ano. Está na semifinal da Copa do Brasil, claro, pode chegar, pode ser campeão, mas digo brasileiro, aquela coisa mais estruturada, do tamanho de um Vasco, né? O Vasco é nono colocado no Campeonato Brasileiro e até outro dia tava Brigava para não cair. Exatamente, Só não foi por isso que eu tô rebaixado falando. Ano passado, na É última isso. rodada. Claro, por É isso que eu tô falando que, pô, tá na semifinal da Copa você do sai de Brasil. um último ano quase caindo e agora em nono lugar, semifinal de Copa do Brasil, é um curso natural de que as coisas estão evoluindo e tomara que aconteça mesmo, porque o Vasco não pode passar por essas vergonhas que foram esses anos recentes. Agora, ele deu uma aula. Ele deu uma aula de gestão, uma aula de atitude, aula de futebol. De cartolagem, num bom sentido, né? Porque a gente pega a palavra cartolagem somente para coisas ruins. Não, cartolagem é isso. É você defender o seu clube com atitude na essência, sem blá blá blá. Ao presidente do Corinthians, que, repito, a entrevista dele domingo foi atitude de banana. Passou um ridículo. Ai, não me ligaram. Ai, tô esperando até agora. Que esperando, amigo? Que esperando, cara? Repito, você é presidente do Corinthians, parceiro. Você é presidente de um clube que é maior que a CBF, cara. Você é presidente de um clube que tem a torcida no tamanho que espera-se, no mínimo, a atitude dele. Inclusive, clube com influência na televisão. Ou não vai falar que não? A televisão paga mais pra quem? Quais são os clubes que recebem mais da televisão? Flamengo, Corinthians, depois vem o resto. Ou seja, se você é um dos clubes que a própria televisão mais respeita, o que se esperasse era que, no mínimo, você tinha que ter o contato direto com todos os envolvidos. E a última pessoa que você deveria ter esperado um contato é desse presidente da CBF, que não entende bulhufas do Tem que... muita gente perguntando Sei lá o que tá o fazendo ali Corinthians, no cargo. por que é que o Corinthians e o Vasco não querem as mudanças e tudo mais. E por que que o Flamengo quer? O Flamengo quer a mudança de data porque na véspera, na data FIFA, tem um monte de jogador do Flamengo que vai estar defendendo seleções e por isso... Equador, Chile, Uruguai e brasileiro. Seria muito né? difícil de participar do jogo. O Flamengo já tem muitos problemas de desfalques. Agora, lesões. e o Flamengo também tá na dele, de defender os seus interesses. Hein? Quem tá errado nisso tudo é a CBF. Ok, que tem muita gente também dizendo que a televisão é que tá determinando isso. Mas se a CBF não abrisse essa brecha, não teria ninguém para discutir isso. Exato.